Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Vamos nos colocar de pé. Iniciarmos nossa última aula do mês de junho. É hoje? Que coisa. Por isso você está com essas carinhas tão alegres, né? Graças a Deus. Vai descansada, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprender mais de Ti, ó Pai. Temos a certeza, ó Pai, que é o Senhor quem preparou este momento aqui para sermos instruídos a respeito da Tua palavra, da Tua verdade, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, orientados por Ti, ó Deus, instruídos pela Tua verdade, ó Pai. Queremos, ó Pai, verdadeiramente sermos, ó Pai, segundo o Teu coração, vivermos para a glória do Teu nome, ó Deus. Espírito Santo, conduz este momento, traga revelação sobre nós aqui, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, porque é o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos instrui, é o Senhor quem nos orienta, ó Pai. Então abra, ó Deus, as nossas mentes e corações para sermos orientados, instruídos pela Tua palavra a respeito deste tema tão importante, ó Deus, que iremos abordar nesta manhã. Nós assim oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. O tema de hoje diria que dos temas mais fundamentais para a nossa caminhada cristã, e eu quero iniciar lendo a palavra de Deus. Se você puder também abrir aí no seu celular ou a sua Bíblia física também, que está aí, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, Hebreus 11, a partir do verso 1, e quando nós falamos Hebreus 11, né? Às vezes quem está na igreja há um pouquinho mais de tempo já liga uma palavrinha já. Quando fala assim Hebreus 11, já acende uma luzinha na nossa mente, né? E se você não teve essa luzinha acesa na sua mente, eu quero implantar ela agora. Toda vez que alguém falar para você assim, ó, Hebreus 11, você vai gravar a seguinte palavrinha na sua mente: fé. Tá? Fala assim, opa, Hebreus 11, fé. Porque o capítulo de Hebreus 11, ele é conhecido como a galeria da fé da Bíblia Sagrada, ou um dos textos escritos que mais vai falar a respeito da fé, que mais vai trazer exemplos de fé daqueles que nos precederam, daqueles que viveram experiências com Deus. E eu não lerei ele todo hoje, mas você vai ler na sua casa. Amém? Amém? Amém. Amém. Então você vai, né, depois ler ele completinho na sua casa, onde você vai se deliciar, degustar, saborear a galeria da fé, onde a palavra de Deus vai fazer referência a grandes homens e mulheres de Deus que viveram experiências de fé e que são exemplos e referência para nós. Mas eu quero ler para você alguns versículos, os primeiros, de referência, os 3 primeiros, que vão dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando nós falamos biblicamente a respeito de fé, e o nome do curso que nós estamos ministrando aqui é Fundamentos da Fé. Por isso que a aula de hoje ela é tão importante.
porque nós precisamos entender o que essa palavrinha tão pequena, de 2 letras, representa, já que a fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Sem fé, eu não consigo interagir com este ser supremo, espiritual, criador dos céus e da terra. A própria palavra dele, que é a revelação de Deus para nós, diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, só pelo que eu falei aqui, eu julgo que fica de fácil compreensão a importância do assunto que nós vamos abordar aqui hoje. E eu tenho percebido que ao longo da nossa caminhada no curso, Deus tem falado de forma extraordinária. O Espírito Santo tem nos ensinado de uma maneira que eu mesmo, como ministrante, fico como se estivesse sentado aí com vocês, ouvindo a palavra. Porque eu tenho a plena convicção que aquilo que nós trazemos aqui não é fruto da capacidade humana. Longe disso, mas vem de uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu falo de uma revelação, eu falo de algo que nós compartilhamos. E essa é a convicção de que estamos alinhados com esta verdade. Porque é por isso que estamos aqui. Nós vivemos pela palavra de Deus. Somos instruídos pela palavra de Deus, fundamentados na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o amadurecimento espiritual, a base sólida que eu e você precisamos para que este relacionamento com Deus seja cada vez mais consciente. E é interessante que quando eu uso a palavra consciência, numa aula que eu estou ministrando sobre fé, parece que uma coisa não se encaixa com a outra. Parece que fé é uma coisa totalmente dissociada da palavra consciência. Mas nós vamos entender na aula de hoje que não é assim que funciona. Que a fé não é a mesma coisa que misticismo. A fé não é algo que nos direciona para uma vida de ocultismo, para uma vida aonde nós achamos que simplesmente, vamos dizer assim, vamos usar Deus segundo aquilo que queremos. Isso não é fé. Nós vamos entender pela palavra de Deus, seguindo os objetivos da nossa aula de hoje, que é reconhecer que Cristo, Ele é o objeto da nossa fé. Ou seja, se eu tenho fé, ela é por causa de Cristo Jesus. É para Ele que eu direciono a minha fé. Por que, pastor, que você está dizendo que nós vamos falar desse tema? Porque a fé pode ser direcionada para outros alvos que não seja Cristo. Lembra que eu venho falando aqui que uma fé errada vai me levar a uma crença errada, e uma crença errada vai me levar a uma conduta, a uma atitude e a uma postura errada, né? Esse entendimento ele é muito importante para nós, porque se a fé é errada, o que é a fé errada? É a fé que errou o alvo, é a fé que não tem como alvo Jesus Cristo. E na aula de hoje nós vamos entender que o alvo da nossa fé é Jesus. Nós vamos identificar as 3 qualidades da fé, os 4 efeitos que a fé produz em nós, e vamos reconhecer a necessidade de vivermos uma fé viva e verdadeira em Cristo Jesus. Porque a fé não é um assunto teórico, não é só para ouvirmos falar a respeito dela. A fé é prática, a fé é vida, a fé, ela transforma quem eu sou, ela muda, ela é a fagulha, o fogo, a ignição necessária para mudar e moldar o meu caráter. É a maneira que eu tenho, e a única, de agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos passar por esse roteiro, onde vamos falar da importância da fé, as qualidades da fé, os efeitos da fé, e vamos trazer então uma conclusão. Estão preparados para essa jornada? Eu vou tomar o meu último gole de café aqui.
nós vamos seguir então. Então o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, e isso pode chocar algumas pessoas, é que todos possuem fé. E aí você vai falar, não pastor, mas tem os ateus, aqueles que falam que acreditam na ciência, e tudo é a ciência, e isso no discurso é muito bonito, é muito intelectual, é muito high society, né? Puxa, eu sou da ciência, eu acredito na ciência. Só que a ciência, ela, como instrumento utilizado pelo homem, desde os primórdios, ela trabalha com método. E ela tem um negocinho chamado método científico. E o método científico nada mais é do que você experimentar na prática, através de instrumentação laboratorial, através de ferramentas, através de experiências, você executar experimentos para testar na realidade teorias, suposições que às vezes nós vamos fazendo à medida que observamos as coisas à nossa volta. Então a ciência, ela trabalha com experimentos que tentam provar e reproduzir eventos para que aquilo seja explicado e ela possa dizer, não, a divisão celular acontece desta forma, porque eu peguei um microscópio, eu observei, eu avaliei seres e eu consegui identificar que a divisão celular, por exemplo, acontece de uma determinada forma. Ok, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre ciência. Mas quando nós vamos andando para trás na linha do tempo e aquelas perguntas que as pessoas começam a fazer, de onde nós viemos? Qual é a origem do universo? Nós temos a teoria do Big Bang, ou seja, nós temos o entendimento pela ciência de que houve um momento inicial onde um ponto de energia extrema explodiu e de forma extraordinária o universo surgiu desta grande explosão. O interessante é que, se você ouvir falar em qualquer lugar ou estudo sério que você for ver sobre isso, você vai ver que o nome disso até hoje é chamado teoria do Big Bang. E o que é uma teoria segundo a visão da própria ciência? É algo que foi proposto, porém até hoje não pôde ser replicado em laboratório. Ou seja, eu tenho uma ideia de como aconteceu, eu faço uma suposição de como as coisas aconteceram, e isso vale para o que vem após o Big Bang, que é o evolucionismo proposto por Darwin, que é uma das visões mais científicas aceitas nos dias de hoje, dizendo que os seres vivos foram evoluindo com o passar do tempo e que tinha um bichinho pequenininho e esse bichinho se multiplicou, daqui a pouco esse bichinho virou um negócio mais complexo e até você ter o homem neandertal, que daqui a pouco ele foi evoluindo até se tornar o Homo sapiens, que é a nossa espécie hoje. Basicamente, em forma bem resumida, isso é o que o evolucionismo diz. Porém, quando nós vamos para a ciência testar isso na realidade, como a ciência diz que tem que ser, é impossível. Até hoje a ciência não conseguiu comprovar por seus experimentos de que a teoria do Big Bang, da origem do universo, é verdadeira. Até hoje a ciência não conseguiu comprovar com todos os seus experimentos e tecnologia que o evolucionismo é uma verdade, porque eu não estou vendo macacos se tornarem seres humanos ao longo da caminhada que nós aqui passamos. A história recente, registrada, escrita, não demonstra de nenhuma maneira que eu tenho seres que estão evoluindo e se tornando espécies distintas. Então, tudo isso não passa de uma teoria ou uma ideia proposta que não pode ser comprovada. E por que eu estou falando disso dentro desse tema? Porque para aceitar a teoria do Big Bang você precisa de fé. Porque fé é o firme fundamento nas coisas que não
se vê. E a ciência mesmo diz que ela tem que ver. Mas a principal proposta dela não pode ser vista ou experimentada. Então, para que alguém adote isso como verdade, ele tem que ter fé. Qual o grande problema dessa fé que essas pessoas têm? É que essa fé não salva. Essa fé não traz esperança para a vida após a morte. Essa fé não explica o que acontece depois que nós encerramos os nossos dias aqui na terra. Esta fé é direcionada para um objeto que não traz esperança para a vida destas pessoas. Mas todos têm fé. O que importa é o que é o alvo da sua fé. Para onde você tem direcionado a sua fé. Ter fé não é um sinônimo de relacionamento com Deus. Mas sem a fé é impossível me relacionar com Deus. Por que, pastor, esta confusão? Porque a minha fé pode estar direcionada para o alvo errado, para o objetivo errado. Pastor, o que é capaz de então direcionar a minha fé para o lugar correto? Fala comigo, palavra de Deus. Para isso, é por isso que a Bíblia é esse livro tão importante, porque ela é capaz de pegar a minha e a sua fé, que é um instrumento tão poderoso, porque pela fé as pessoas morrem, pela fé as pessoas vivem, pela fé as pessoas moldam o seu estilo de vida e o seu caráter. Ou seja, a fé é algo poderoso, sim ou não? Então é importante eu direcionar essa fé de maneira correta, sim ou não? Sim, é importantíssimo. E é por isso que nós precisamos entender que não podemos aceitar ou tratar a nossa fé de qualquer maneira. Eu preciso ser consciente nessa tratativa da minha fé. A palavra de Deus vai dizer na carta do apóstolo Pedro que nós precisamos estar habilitados para dar ao mundo a razão da nossa fé. Aí o bicho pega, porque quando você junta razão e fé na mesma frase, dá curto-circuito na cabeça das pessoas, porque parece que razão e fé não combinam, não pode ser. E aí vem o apóstolo Pedro e fala que eu tenho que dar a razão da minha fé. O que isso quer dizer? Aonde a sua fé está fundamentada. O que explica ou justifica o direcionamento da sua fé. E é por isso que é tão importante a palavra de Deus. Porque o contato diário com a revelação de Deus para a minha e para a sua vida vai fazer o que, Imanildo? Vai direcionar a sua fé. Não vai deixar a sua fé ser uma fé vã, uma fé que não produz salvação, uma fé que não produz transformação na sua vida. Mas se ela for direcionada por esta palavra, eu tenho certeza que você vai viver uma fé viva e eficaz. Porque tem gente que está tendo fé morta e ineficaz. Amém? Entendemos até aqui? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está lá em Hebreus 11:16. Então, eu já entendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já entendo que se eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que Ele é verdadeiro, porque esse é um dos grandes dilemas dos estudiosos, dos cientistas, onde fala, me prova Deus, eu quero ver a matéria, se eu não tocar, e isso não acontece só com cientistas, aconteceu com um dos que andavam lado a lado com Cristo. Se eu não vir e não tocar em suas feridas, eu não vou acreditar nesta história que estão me contando. Quem foi que disse isso? Tomé, né? Eu carrego esse nome, Peniel Borges Tomé. Meu nome de guerra é Tomé, dentro da aeronáutica, né?
E eu brinco bastante com isso, porque graças a Deus eu sou Tomé, mas depois da conversão, né? Graças a Deus, né? O meu primeiro nome me ajuda nisso, porque meu primeiro nome é Peniel. Então, né, uma das traduções livres seria um lugar de encontro com Deus, ou face a face com Deus. Então, depois que o Tomé esteve face a face com Deus, ele foi transformado, graças a Deus, né? E eu glorifico ao Senhor Jesus, porque a fé é algo que incomoda os intelectuais, porque eles querem a matéria. Mas se eu e você pararmos para prestar um pouquinho atenção na definição que nós lemos aqui em Hebreus 11, ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se... Sabe quando Deus vai se materializar para satisfazer a incredulidade dessas pessoas? Nunca. Porque o dia que nós vimos Deus andando face a face aqui, vamos dizer assim, no mundo, isso daqui deixa de existir. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não é que o próprio Deus não produza manifestações materiais, Ele produz sim. Nós temos relatos bíblicos dos anjos que vêm, entregam mensagens, dão instrução, interferem no resultado das guerras, trabalham em favor de famílias, visitam lares, né? Isso aí é o que? É o agir de Deus, só que é algo que vem do sobrenatural e tem reflexo no mundo natural. Pastor, mas será que isso está alinhado com a Bíblia Sagrada? Ora, os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que, presta atenção no que eu vou ler agora, o visível, o que é o visível? Matéria. Se algo pode ser visto, aquilo é matéria. Então, o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Queridos, isso daqui é extraordinário. Isso é extraordinário, porque quando você vai aí, ó, o pastor passeando na Bíblia, quando você vai lá para Gênesis 1:1, quando você fala da criação, Deus usa a palavra, haja luz, e através da palavra, e o verbo na língua portuguesa é a palavra que indica ação, certo? Através da palavra o universo foi criado, ou seja, de uma coisa invisível as coisas visíveis passaram a existir. Pastor, e Jesus no meio disso? Aí vem João e fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e por intermédio dele tudo foi feito. Quando eu escuto isso, querido, eu me arrepio, me dá vontade de dar um salto mortal para trás, porque eu fico esbabacado, de boca aberta, com o quanto o nosso Deus é profundo e extraordinário, como as coisas se conectam e começam a se linkar umas com as outras, e você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando desde Gênesis 1:1. Desde antes de Gênesis 1:1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já eram um, e já trabalhavam em conjunto. Na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá estavam, porque a gente tem uma mania de enxergar Cristo a partir do momento que Ele nasce, mas Cristo é Deus, e se Ele é Deus, Ele é eterno desde de sempre, Ele tem a mesma natureza de Deus. Quando o texto bíblico fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Cristo já está presente, o Espírito Santo já está presente. Então, nós, através da fé, precisamos crer na existência de um ser que nós não podemos fisicamente, quimicamente talvez, provar, mas que temos a convicção, como? Por fé, de que Ele existe, de que Ele é o nosso Pai, de que Ele habita em nós,
de que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança deste Deus supremo, deste Deus perfeito, de que Ele plantou em nós a essência de quem Ele é, e é por isso que sem Ele, longe dEle, nós não podemos existir. É nele que nós vivemos, é nele que nós existimos, é por Ele que nós respiramos, e a nossa vida só tem sentido nele. Essa é a compreensão da fé. E a fé, alinhada com o objetivo correto, direcionada corretamente para Cristo, ela vai produzir em nós esperança. A fé nos tira do ambiente de dúvida, de incerteza e de incredulidade. Isso é maravilhoso, porque as perguntas que a ciência não responde, a fé responde. Aquilo que o homem não compreende de forma natural, a fé traz o alento. Aquilo que a minha mente é incapaz de compreender, a fé sustenta. Você está entendendo porque um ser humano não pode viver sem fé? Porque aquilo que ele criou, ou inventou, ou enxergou, ou experimentou pelos seus métodos, é insuficiente para satisfazer a lacuna que existe dentro do seu coração. Tudo que foi criado pelo ser humano, as benesses que existem neste mundo, a fama, o dinheiro, o poder, o luxo, os carros, as casas, os benefícios, as facilidades, nada disso é capaz de preencher o nosso coração. E a prova disso é cientificamente comprovado. Pastor, como assim? É só olhar para pessoas que têm tudo e terminam tirando as suas próprias vidas. Alcançam tudo o que o mundo diz que tem que alcançar, tudo que a matéria diz que é bom, e ao alcançarem tudo isso, concluem que não existe sentido ou razão na vida, apesar de terem todas aquelas coisas materiais. E o que é que vai nos suprir esta lacuna? O que é que vai preencher um espaço que o melhor carro, o melhor salário não pode preencher? A fé. A fé direcionada para Cristo é capaz de fazer mesmo alguém que tenha um salário pequeno, mesmo alguém que tenha um carrinho velho, ou mesmo alguém que ande de ônibus, ou mesmo alguém que tenha uma casinha simples, se sentir a pessoa mais amada do mundo, se sentir a pessoa mais realizada do mundo. A fé é um instrumento capaz de fazer um homem que perdeu tudo, casa, filho, posses, propriedades, chamado Jó, e declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Esta é a fé. É por isso que ela é tão importante na minha e na sua vida. É por isso que nós não podemos viver sem fé. É por isso que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E eu vou mais longe: sem fé é impossível viver. E ao entendermos isso, querido, nós percebemos então que não dá para viver uma vida de dúvida, não dá para viver uma vida de incerteza, não dá para viver uma vida na incredulidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé nasce em nossos corações. Pastor, como é que funciona esse negócio da fé que nasce? E eu explico para você. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a minha fé, como eu disse no início, ela pode ser fundamentada de maneira errada, ter o direcionamento errado.
Então a fé viva, a fé verdadeira, quem é o autor dela? Quem é que assina a autoria da sua fé direcionada para o lugar correto, para a pessoa correta, de maneira correta? O centro da sua fé, que é quem? Jesus Cristo. Por isso que Ele é o autor da nossa fé, porque nele nós temos a verdadeira fé, aquela que produz salvação, aquela que produz transformação no nosso caráter, aquela que nos molda. Então, de que maneira que este Jesus se revelou a nós? Pela palavra de Deus. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque a Bíblia é toda sobre Jesus. O Antigo Testamento era a respeito daquele que haveria de vir, a respeito daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está onde, pastor? Lá em Gênesis. Eu estou falando do início da Bíblia. Eu estou falando daquele que estava lá quando a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu estou falando de Gênesis 1:1, aonde o verbo estava presente e o verbo é Cristo. Ou seja, não existe dúvidas de que Cristo é o centro da Bíblia. Mas quando eu avanço no Antigo Testamento, eu vou vendo que a revelação começa a aumentar. A revelação, e isso aí eu também quero tranquilizar, talvez, você que não tenha tanto tempo de caminhada com Cristo, que você tenha talvez no seu coração um desejo de entender, de saber como é que são as coisas, e isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer, não se angustie com isso, porque a revelação de Deus, ela é progressiva, e isso é alinhado até com a própria Bíblia Sagrada. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que progressivamente você vai tendo uma revelação cada vez mais clara de quem? De Cristo, até culminar no seu nascimento e nos evangelhos, que são a sua própria vida nesta terra, propriamente dita. E depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde fala especificamente de Cristo, você tem o restante do Novo Testamento, que é a explicação do Antigo e dos Evangelhos de forma prática, aplicada na minha e na sua vida. Então, antes fala de Cristo, o Evangelho é Cristo, as cartas é Cristo. Então, Cristo, Ele é o centro, e nós entendemos isso na nossa aula de bibliologia, nome chique, né? Nós aprendemos aqui, mas quando nós estudamos sobre a Bíblia, nós entendemos que o centro dela é quem? Jesus. Que ela fala o tempo todo sobre Cristo, né? Então é por isso que quando eu ouço a palavra de Deus, existe então um ato de autoria da minha fé, porque ela nasce de forma genuína e verdadeira à medida que eu entro em contato com esta verdade. Ou seja, é importante para a minha fé ler a Bíblia, sim ou não? Porque a Bíblia é que vai alinhar a minha fé. A Bíblia vai produzir em mim uma fé verdadeira, uma fé direcionada de maneira correta, e ela vai alimentar aquela chama que queima em meu coração. Mas, ao mesmo tempo que esta chama pode ser aumentada, quando eu leio a palavra de Deus, ela também pode ser reduzida quando eu não leio, quando eu não entro em contato com esta verdade, quando eu não tenho tempo para ler esta palavra. Aquela fé que talvez um dia surgiu de forma pura, de forma extraordinária, mas de forma inicial. Ou seja, quando Deus produz a fagulha de fé na minha e na sua vida, ali não é um ato pronto, porque ela precisa ser continuada. Ele é o autor de algo que começou, mas que precisa ser mantido constantemente pela palavra de Deus. Então, como cristãos, nós percebemos que sem Bíblia, sem tempo de leitura, e o que é o tempo de Bíblia, pastor?
É quando eu venho aqui no culto de domingo para ouvir a ministração? Será que é isso? Não, é o seu tempo, na sua casa, no momento em que você reservou especificamente para meditar na palavra de Deus, para receber a revelação pelo Espírito Santo da palavra da verdade, que vai produzir em mim e em você o que? A fé. Amém? Então, quando nós falamos de fé, quem é o autor da nossa fé? Fala comigo, Jesus. Jesus é o autor, mas Ele também é o consumador da nossa fé. Ou seja, além dele produzir em nós a fagulha, a chama inicial, Ele vai nos sustentando na caminhada de fé. E como que eu faço para ser sustentado na caminhada de fé? Conhecendo a palavra. E a palavra fala de quem? De Jesus. Entendeu que está tudo ligadinho? Tudo fechadinho? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora é só eu e você fazer o quê? Colocar em prática. Agora é só viver. Agora é só colocar em prática, amém? Então, ao continuarmos ouvindo e meditando na palavra de Deus, a fé ela é fortalecida, amém? E chegamos então no tópico 2, onde nós vamos trazer a importância da fé. Nós vamos falar disso, entendendo a fé no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida cristã e o objeto da nossa fé. Então, a fé no Antigo Testamento, e nós já fizemos uma introdução breve sobre este tema aqui. E quando nós observamos a vida dos homens de Deus do passado, entendemos que eles creram que a promessa da vinda do Salvador se cumpriria. Abraão é chamado de pai da fé. E quando nós falamos sobre Abraão, pai da fé, tem uma pequena confusão que às vezes nós fazemos, porque é o seguinte: pastor, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus não tinha nascido, e o senhor falou para a gente aqui que o alvo da nossa fé é, como é que Abraão teve fé em um Jesus que ele nem viu, que ele nem conheceu, que nem tinha nascido? Mas esse Jesus que não havia nascido como homem, já existia desde a eternidade. Esse Jesus que haveria de vir, não começou a sua história no dia que ele nasceu numa manjedoura. Ele já era. Desde o princípio ele lá estava. Antes do princípio ele lá já estava. Então quando Abraão, e aí eu vou ler aqui rapidinho para você, em Hebreus 11, ele vem andando, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé, aí aqui pulou, eu acho que é o 8, 7, 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros
e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. E aqui eu finalizo o texto de Abraão. Mas fica muito claro quando nós lemos esse texto que Abraão teve fé na promessa do que haveria de vir. E quem era o que haveria de vir? Jesus. Quem é o que edifica a nossa pátria? Para onde vamos? Jesus. Então você está entendendo que a fé de Abraão foi uma fé em quem? Em Jesus. Fundamentada em Jesus, mesmo sem ele ter ainda cumprido o propósito daquele que haveria de vir. Mas você entende que a fé dele aponta para Cristo? E aqueles que estavam vivendo com Cristo escolheram depositar a sua fé em Cristo. E nós que viemos depois de Cristo, escolhemos depositar a nossa fé naquele que veio. Você está entendendo que o centro da fé é Jesus? Desde o início a fé é fundamentada nele, e é por ele e nele que nós cremos. E aqui nós observamos então, entendemos que eles creram que a promessa da vinda do Salvador se cumpriria. A fé no Antigo Testamento aponta para a esperança que existe em Cristo Jesus. Ou seja, quando os patriarcas, os primeiros homens da fé, viveram neste mundo, eles viveram e foram taxados como heróis da fé, não pelas suas obras, mas por aquilo que creram na promessa daquele que haveria de vir. É por isso que eles estão no hall da galeria dos heróis da fé. A fé não é sobre as minhas obras, mas sobre aquilo que eu acredito firmemente. E é por isso que nós temos que crer firmemente no Senhor Jesus, fundamentados firmemente naquele que é o centro da nossa fé. A fé no Antigo Testamento aponta para a esperança que existe em Cristo. E é por isso que o judaísmo, como religião, é algo que, vamos dizer assim, está fora desta palavra, apesar deles serem a nação escolhida por Deus para se revelar à humanidade. Por quê? Porque a fé deles não está em Jesus Cristo. Até hoje o judeu ortodoxo, o judeu que segue o judaísmo à risca, está esperando o Mashiach, ou o Messias, que para nós é quem? Jesus. Então para eles Jesus não é esse Messias prometido no Antigo Testamento. Para eles Jesus foi mais um rabino, mais um mestre da época dele, mas não é o Messias esperado e prometido. Entende? É por isso que nós temos que ter cuidado em querermos tornar o Evangelho judaizado. E tem muitas igrejas que confundem isso. Começam a trazer símbolos, começam a praticar atos, começam a querer levar o Antigo Testamento na risca, no sentido de até sacrifício de animais. Acreditem nisso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tudo isso se cumpriu em
Jesus. Porque Jesus veio, eu não tenho que estar matando cordeiro no dia de hoje, eu não tenho que estar matando boi, eu não tenho que estar aspergindo sangue, porque o sangue de Jesus me purificou e me purifica de todo pecado. Aleluia. Nele toda a lei que eu não conseguia cumprir foi cumprida. Nele toda a perfeição exigida por Deus foi satisfeita. E aí nós já entramos em um assunto que nós já falamos aqui, que é a doutrina da justificação. Lembra que nós falamos a respeito disso daqui? Então, o judeu, ele não acredita que Jesus é o Messias que veio, mas nós temos esta convicção, esta certeza de que Jesus, aquele homem simples, humilde, improvável, profetizado desde o princípio, de forma extraordinária, descrito em Isaías 53, cumpriu todos os requisitos e se tornou então hoje o centro da minha fé, mas já o era desde o princípio. Quando Abraão foi chamado pai da fé, é porque ele olhou para a promessa. Quem era a promessa do que haveria de vir? Jesus, e creu nesta promessa. Eles não viram, mas creram. Isso é fé. Eu e você não vimos, mas cremos. Isso é fé. Pausa para o nosso café. E isso não é fé, isso é físico, né? A gente